Na hora do almoço, o blog do Márcio Rangel conecta você com a notícia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O Plantão Campina agora, novo horário, já começou. Às 11h45 da manhã, acompanhe o Plantão Campina, ao vivo e em todas as plataformas digitais. Você manda sua mensagem, interage conosco. A partir de agora é 1 hora de informação direto com os nossos repórteres na rua. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii e Twitter. Com muita bronca da comunidade, com você que está aí do outro lado nos acompanhando. Todas as redes conectadas para informar Campina Grande e toda a região. De segunda a sexta, a partir das 11h45 da manhã, tem Plantão Campina. As últimas notícias do dia, com repórteres espalhados por toda a cidade trazendo a informação ao vivo, no instante em que elas acontecem. E eu já vou acionar a nossa reportagem externa, os nossos repórteres que estão passeando por Campina Grande e trazendo a informação de última hora. Plantão Campina, com Márcio Rangel. Agora em novo horário, de segunda a sexta às 11h45 da manhã. O que é notícia em Campina Grande e em todo o compartimento da Borborema, você acompanha aqui. Blog do Márcio Rangel, há 15 anos, sempre informando primeiro. Comunicado Justiça Eleitoral. O excelentíssimo juiz da 13ª Zona Eleitoral, Eronildo José Pereira, no uso de suas atribuições legais, vem pelo presente comunicar aos eleitores do município de Lagoa Seca que todas as sessões que antes funcionavam na Escola Municipal Maria da Guia Ramos, no bairro Monte Alegre, foram transferidas para a creche municipal Alzira Coutinho, localizada na rua Maria Alves Brasileiro, no bairro do Morro. Lagoa Seca, 4 de setembro de 2024. Eronildo José Pereira, juiz eleitoral. O blog do Márcio Rangel e o Sintab se unem para promover o debate entre os candidatos à Prefeitura de Campina Grande. Quarta, 18 de setembro, a partir das 8 da noite. André Ribeiro, Arthur Bolinha, Bruno Cunha Lima, Inácio Falcão, Johnny Bezerra e Nelson Júnior apresentando suas ideias para o servidor público. É quarta, 18 de setembro, ao vivo, em todas as plataformas digitais. Eleições 2024. Você decide com o blog do Márcio Rangel. Nesse mês de setembro, o recado da Josi Empréstimos é para você, representante legal, que está ou negativado ou que acha que não tem mais linha de crédito disponível para fazer aquele novo empréstimo. A Josi resolve toda a sua situação de pendências. E o melhor, não cobra taxas extras de desbloqueio ou devolução de nenhum valor. A Josi está no mercado há quase 20 anos, com a marca da credibilidade e da seriedade. Não é à toa que a Josi é campeã em atendimentos em toda a região Nordeste. Aqui em Campina Grande, a Josi Empréstimos fica na Rua Peregrino de Carvalho, no centro da cidade, por trás do antigo Bom Preço. Mas através do WhatsApp, do atendimento do call center, você pode ser atendido em qualquer parte do Brasil. Josi Empréstimos, corre para cá que ela tem sempre uma solução para resolver sua saúde financeira. Muito boa noite, pessoal. Tá começando agora mais um episódio do MRCast PB Entreter aqui nas multiplataformas do blog do Márcio Rangel. Você sabe que aqui você fica por dentro de todas as notícias do mundo do entretenimento da Paraíba. Vamos começar logo fazendo a parte do serviço que vocês já sabem, né? Que é seguir as nossas redes sociais, @ do blog do Márcio Rangel, como tá aparecendo aí. Segue lá o @PB Entreter. Se você quiser me seguir, também me segue. Lembrando que se você estiver pelo YouTube, se inscreve no nosso canal e também deixa um joinha aqui embaixo, tá? Não esquece que isso é muito importante. Mas hoje, vocês já devem ter visto pelo título, pela capa, a gente vai dar um espaçozinho, deixar as notícias do mundo do entretenimento um pouquinho de lado, mas você já sabe. Se quiser ficar por dentro de tudo, é só seguir o @PB Entreter, que lá tem tudo.
porque hoje a gente vai receber ela, que chega em Campina Grande na próxima quinta-feira com o espetáculo Ficções. E a gente também vai receber participação especial. Sejam muito bem-vindos Vera Roots e Frederico Pupi. Para o pessoal que já acompanha aqui os episódios do MRCast PB Entreter e também as redes sociais do PB Entreter, sabe que a gente já publicou lá as informações sobre o espetáculo, já tá por dentro, mas agora a gente vai conhecer um pouquinho mais. Na verdade, vamos começar falando aí para o pessoal entender que o espetáculo se baseia na obra Sapiens, do escritor Yuval Harari. Mas assim, para o pessoal entender melhor do que se trata a obra e como foi essa adaptação do livro para o espetáculo. Eu fui convidada pela produção, a produção desse espetáculo, a ideia desse espetáculo é do Felipe Heráclito. 2 anos antes de nós começarmos o processo de ensaio, o Felipe conseguiu os direitos junto com o Yuval Noah Harari, que escreveu esse livro, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Como você diz, é um livro cabeçudo mesmo. A gente fala cabeçudo porque eu dei de presente para muita gente quando esse livro foi lançado no Brasil, e muitas pessoas vieram, eu não consigo ler o livro. Eu falei, não, mas passa da página tal que vai dar tudo certo, aí flui. E então o Felipe comprou os direitos, conseguiu os direitos para a língua portuguesa, Brasil, tá? Inicialmente Brasil. E depois ele tentou uma adaptação do livro com A, B, C, D autores, mas ele só conseguiu quando chega o Rodrigo Portela, que não tinha lido o livro, né? Outras pessoas poderiam estar fazendo essa obra, poderiam ter adaptado essa obra, mas só aconteceu quando chega o Felipe e a Alessandra Reis, que é uma das nossas produtoras. Eu acho que a Alessandra é sócia junto com o Felipe e a Natália, e nós temos ainda o Wesley Cardoso como produtor, que você viu ele aqui agora, e a Cristina, que é a parte do dinheiro, né? Também, né, faz parte da equipe de produção. Então, quando a Alessandra sugere uma mulher, Rodrigo Portela topa um Sapiens fêmea falando sobre a história da humanidade. E a partir daí, do encontro do Rodrigo Portela, essa equipe que já estava junto anterior à nossa chegada, Rodrigo Portela, Vera Holtz, tá? Aí chega o senhor Frederico Pupi, a partir dessa dinâmica que gera esse espetáculo, tá? Sim. Tivemos também colaboradores. A Mila, que é casada com o Rodrigo Portela. A Miwa Yanagisawa. Que é uma diretora e atriz do Rio de Janeiro. E a Bianca Ramoneda, que é uma entrevistadora, atriz e escritora também do Rio de Janeiro. Elas fizeram uma consultoria assim, sobre o texto, né? Provocações, basicamente. O Rodrigo escreveu o texto enquanto estava em Barcelona, que ele mora em Barcelona. Aí ele mapeou todo o texto e decidiu dar o recorte, porque é muito material, é muito assunto, né? Então ele decidiu, a decisão principal foi, vamos falar sobre as crenças coletivas e a capacidade do ser humano, do Homo sapiens, de crer coletivamente nas narrativas que ele mesmo cria, né? Na cooperação. Esse foi o recorte que o Rodrigo escreveu. Nessa época, Frederico Pupi e Rodrigo Portela moravam juntos, porque como o Rodrigo mora em Barcelona, o Frederico mora no Rio de Janeiro, o Frederico é muito amigo dele, falou, vem, fica aqui na minha casa. Moraram, então o Frederico acompanha esse processo, já no Brasil, porque ele ficou 6 meses em Barcelona, disse que a casa era só post-it, né? Post-it, né? Post-it na casa inteira, para ele tentar entender que recorte é esse. Aí tem um mix interessante. Aí você funde Rodrigo Portela, com a sua vivência. O Rodrigo deve ter uns 40 e poucos anos hoje. 46, né? Acho. 46, com o Harari. Aí, quando o Rodrigo traz, né, a insatisfação dele com relação à obra, uma obra ainda jovem na cabeça dele, né, fresca, porque ele estava lendo e adaptando ao mesmo tempo, aí ele começa a colocar a sua tecnologia pessoal, a sua vivência pessoal com o teatro, porque o Rodrigo já dirigiu umas 40 peças. Então, aí ele realmente transforma esse livro numa peça de teatro, trazendo personagens, com contracena para Vera,
né? Essa dinâmica da música, a música conversando com a palavra. Então, essa química foi o Rodrigo que cria, Sim. tá? Sobre essa obra. Essa é a obra que as pessoas vão assistir. Vários olhares femininos, né? E um tempo de pessoas absolutamente apaixonadas pelo trabalho. Agora, Vera, você falou que o texto é de Rodrigo, ele teve todas as ideias, mas e você? Você e Frederico interferiram nesse processo? Teve alguma sugestão antes ou até depois que o espetáculo já estava aí nos teatros do Brasil? Acho que assim, o texto é o texto do Rodrigo com as escolhas do Rodrigo. O que aconteceu no processo de ensaio foi que o Rodrigo tinha escrito muita mais cenas a respeito das cenas que tem. Então, tem algumas coisas que a gente, na conversa, na dinâmica do ensaio, saíram para favorecer outras cenas e tal. Mas o texto, de fato, é do Rodrigo, né? E nós nem tivemos muito tempo, porque nós começamos a ensaiar no dia 9 de agosto e estreamos em setembro. A gente não teve esse tempo, sabe, do distanciamento crítico para falar isso vai, isso não vai. Algumas cenas foram retiradas porque você... o Rodrigo tinha muita dificuldade de terminar o espetáculo. Então vinha a cena. Eu falei, pô, não dá, tem que terminar isso aqui, para terminar, né, a obra. Mas a gente realmente não teve tempo, então essa peça que nós estamos fazendo até hoje é a peça que foi criada e que nós trabalhamos sobre ela, tá? Com o tempo, a gente foi aprendendo a peça, mas já com o público. Exato. Sabe, Rio de Janeiro foi explicando para a gente, o público, né? Porque o público, para a gente, é um elemento também de dramaturgia, ele completa a obra, tá? É uma personagem para a gente importantíssimo, vivo, dinâmico, porque à medida, dependendo do tipo de público, a gente leva o espetáculo ou muito mais para tragédia, ou mais para comédia, tá? Sem perder, obviamente, né, a nossa direção. Então, a gente foi aprendendo já com as plateias do Brasil. Rio de Janeiro nos ensinou uma coisa. Quando você chega em Belo Horizonte, o espetáculo ele cria uma musculatura, um público mais denso, sabe? Mais observador. E no Mais final, silencioso. mais silencioso. E no final, ele explodia. De confrontar com aquela obra que expandiu tanto a cabeça dele, né? Tem muita gente que fala, eu estou no terceiro andar da minha cabeça, foi para o terceiro andar, porque eu estou tendo que refletir sobre isso tudo que vocês estão falando. Se você nunca estudou essas questões de crença, de narrativa, um impacto muito grande. Muito grande, tá? Com certeza. Mas se você não leu o livro, e se você também nunca estudou isso, não tem problema, vai ver a peça. Exato. A peça ela vai plugar você em algum momento. Sim. Tá? E a peça não depende da leitura prévia do livro, né? Nenhuma. Isso não tem nenhum tipo de restrição. Assim. A peça é baseada nesse livro. Se a pessoa não sabe nada do livro, pode assistir a peça sem nenhum problema, que o conteúdo vai chegar e vai funcionar. Exato. Não vai ficar boiando no espetáculo por causa disso, não. Muito bacana. Apesar de ser um monólogo, vocês dividem cena. Aí agora eu queria saber como é esse papel da música, Frederico e Vera, para moldar o espetáculo, como é que se desenvolve esse lado musical? Mas então, a música, a gente fez todos os ensaios juntos, né? Então, as cenas foram criadas na sala de ensaio juntos. A música, ela é um contraponto da fala, basicamente. São duas linguagens paralelas que andam ao longo do espetáculo e se complementam. Então, E se provocam também. Né? A música provoca, não só a atriz que está em cena, como provoca também o público. A plateia, né? Ele provoca a narradora e provoca a plateia o tempo inteiro. Então, essa dinâmica, ele vai adiantando, ele vai levando o espetáculo e também coloca o espectador num outro tipo de percepção, tá? Porque a música, ela te leva para outro lugar. Ela te abre outros canais de percepção. Então, essa conversa entre essa coisa lógica, que é a palavra de raciocínio, ela é o tempo inteiro atenuada, acariciada. Isso. Por uma melodia escrita pelo Federico, é uma composição original que a obra tem, e o instrumento é espetacular, porque é um cello,
Ele toca também piano também, ele tem os outros acompanhamentos, mas é o violoncelo que é o grande parceirinho da gente, né? O violoncelo acústico, né? Exato. Tem o O acústico, tem o e elétrico, tem o mas sempre o elétrico. violoncelo. Sempre Mas é sempre o violoncelo que ele tem mais ou menos a tessitura da voz humana. Então, é uma conversa para você expandir, abrir os seus canais de percepção. É. E tem uma componente física também dentro disso, que é a minha presença em cena contracenando com ela. Então, às vezes eu tenho um papel de observador, às vezes estou dentro da cena, às vezes estou julgando a cena até em alguns momentos, né? E às vezes estou tocando como eu, às vezes estou tocando como Às outra vezes ele é o pessoa. Harari, ele é o Às vezes eu Harari. sou Harari, Ele é o exato. Harari, às vezes ele é o músico. E tem esse jogo todo o tempo inteiro de quem é quem, o que é o quê, onde estamos, o que é verdade e o que não é verdade. O que contribui muito com essa criação desse panorama de ficções, né? De ficções coletivas. A gente é em cena o que o público está acreditando que a gente seja. A gente sabe que o gênero monólogo, duólogo, como a gente acabou de falar, exige muito da atriz em cena, não é verdade? Eu gostaria de saber agora como é esse processo de preparação, tanto seu, Vera, como de Frederico. Tem alguma coisa que vocês fazem antes? Como é? O Federico começou a se preparar, acho que com 6 anos de idade, né? 4, O Federico toca cello desde os 4 anos de idade. Imagina o tamanhinho do cello dele na época. Né? Devia ser desse tamanhinho. Não é brincadeira fazer monólogo duólogo, tá? Porque vamos lá, eu tenho 7,2, né? 72 anos de idade. Tinha 70 quando comecei a fazer e estava voltando depois de um certo período mais de audiovisual, volta ao palco, que realmente é uma atividade mais atlética, o que exige de você um preparo vocal muito grande e um preparo físico. Então, o corpo e a voz, eles têm que ser aquecidos antes de entrar em cena. Então, para entrar em cena, eu faço uma série de exercícios de aquecimento para o corpo, que nós fomos orientados pelo Tony Rodrigues, que é nosso preparador, e o Tony é bailarina, é uma série de coisas, trabalha muito com teatro no Rio de Janeiro, São Paulo, e voz, que foi o Jorginho Maia, depois a Babai, ela já quando nós tivemos em Belo Horizonte. Então, eu tenho uma série de exercícios que, depois Jaqueline Princeton, já em São Paulo, então eu tenho 3, só para você ver, só na voz, eu tenho 3 orientadores, né, e profissionais que cuidam da voz dessa atriz, para preparar para entrar no monólogo. Tem que ter um pouco de concentração, tá? Que eu faço profundamente, mas o Federico não deixa. Toda vez que eu vou me concentrar, chega o Federico e interrompe a minha concentração. Eu falei, parece que o papel da música na peça, né? Tá, não interrompa, eu sombo. Ele sobe, porque eu descobri que a música, ela é absoluta para mim. Então, que eu falei, Federico, toque mais baixo. Eu não entendia por quê. Quando entrava a música, eu não conseguia falar o texto. Eu falei, mas o que está acontecendo? Eu não consigo falar o texto, eu não tenho raciocínio quando você entra com a música. Aí eu entendi como a minha formação, a primeira arte que eu aprendi foi piano, é a arte de formação de base. Então, quando toca música, nada mais eu escuto, a não ser a música. Aí aprendi isso também, né, Federico? Exato. Que ele, aí a gente fizemos de uma forma que ele abaixasse um pouco a música nos momentos de maior, de exigência interpretativa maior da Vera Holtz em cena, né? Então, é um preparo grande, tá? Mesmo na minha vida, no dia a dia, eu tenho que ficar um pouquinho mais, né? Cuidar um pouquinho mais da Vera, do corpo da Vera, e eles cuidam bastante de mim, né? O Wesley, que é o nosso produtor, ele é bem cuidadoso com relação a termina a peça, vamos para casa, etc. Toda a minha produção, Alessandra Reis, eles são bem cuidadosos, e a minha camareira, que eu não posso deixar de citar, Conceição, aí essa cuida mais ainda do que você pode imaginar. Então, é todo um projeto, né? É todo um projeto, exato. Projeto de cuidados para nós, né? Entre o cuidado e a distração, né? A gente está ali, nessa linha tênue do cuidado e distrair. A gente se aquece, como eu falo, a gente se aquece no caos. Né? Exatamente.
A gente falou um pouquinho sobre a questão dos diferentes públicos nas cidades, na verdade, por onde o espetáculo passa, mas adentrando melhor nesse assunto, vocês conseguem perceber alguma diferença, alguma percepção na leitura do espetáculo quando a gente fala em diferentes gerações, um público mais velho, um público mais novo, como eles se comportam diante do espetáculo? Eu acho que quanto mais diferente é o público, o espetáculo cria uma potência maior. Sim. Nós tivemos em Recife, o primeiro dia, um público bem diferente. É todo tipo de humanos, tá? Jovens, mais velhos e todo tipo de humanos. Então, a obra foi para um lugar único, especial. A nossa estreia ela foi muito interessante, Sim, né? O aqui primeiro no dia, Recife né? foi O incrível. segundo também, mas o primeiro dia ele foi uma explosão. E depois, quando a gente chegou no final e foi receber os cumprimentos e as fotos, era impressionante a diversidade de público. Sim. Então, eu falei, pô, quanto mais diferente, mais vibrante a obra fica, tá? Então, você vê pela nossa vivência. A gente, antigamente, né, a gente falava que o público de... Acho que começava quarta-feira, tá? O público de quarta era uma coisa, o público de quinta é coisa, outra sexta é outra, sábado é outro, domingo é outro, na época. Hoje é só sexta, sábado e domingo. Eu não entendia muito por que aqueles atores falavam aquilo. É porque eu era jovem e estava começando a minha carreira. Hoje eu entendo, e realmente é diferente. Realmente diferente, né? O público de sexta é um público, sábado É é outro. outro, público de sexta é às 6 horas da tarde. Domingo. Domingo é às 18 horas, então é um outro público. E Sim. em Portugal era mais cedo, não era? Portugal era mais cedo ainda, agora não lembro. 18? Mas geralmente muda, 17. muda mesmo. O Muda. público da mesma cidade muda muito nos dias. E de cidade em cidade muda mais ainda, obviamente, né? E aqui em Recife nós fizemos terça, quarta e quinta. Ou seja, uma novidade. Novidade para nós e para eles. E foi lotado. E um público diverso, presente, participativo, né? É. E a gente está num estado em que é muita referência cultural para Sim. nós, né? Para nós foi muito No impactante. Sul, né? Música e o Pernambuco ele tem uma pulsação, né? Muito grande, né? De cinema, música e teatro e artes visuais. Foi muito impactante para nós, terça-feira, nossa estreia no Recife, ver um teatro desse tamanho, né? Que tem 100 anos, cerca de 800 lugares, lotado numa terça-feira, com um público de uma qualidade impressionante. O público estava muito dentro do espetáculo, diverso, com tivemos um retorno do público sensacional em plena terça-feira. Isso foi um fato inédito e ficamos muito felizes, né, de ver essa resposta, tanto de quantidade de pessoas quanto da qualidade da resposta. Foi incrível. Campina Grande agora quero ver, né? Vera, você tem uma longa carreira, inúmeros personagens, né, tanto no teatro quanto na televisão, mas em relação a ficções, como esse personagem marca essa sua trajetória, até porque é um personagem denso, qual é o diferencial dele para você? Eu acho que hoje você tem uma relação de, por exemplo, hoje a relação que eu tenho com esse trabalho é uma relação de que eu estou antigamente Vera Rose, hoje em dia eu não tenho mais essa questão da Vera Rose, eu tenho uma questão de uma missão que eu estou levando um espetáculo importante de reflexão. É como se isso tudo passa por mim, tá? Eu sou um veículo de comunicação. Essa é uma mudança muito importante para a gente, né? A gente, com uma certa idade, você fica uma pessoa muito livre, né, dos seus egos, livre de uma vaidade, não tem mais nada disso, acaba tudo isso. Então, o bacana desse momento, é poder ser portadora, não é portadora, como é que canalizar essa obra para que as pessoas assistam, tá? E óbvio que quem está em cena é essa Vera Holtz que você fala. É essa Vera Holtz com todo o trabalho que ela já fez, tanto no teatro, cinema, como na televisão, né? E com todos os diretores que eu já trabalhei. Todos eles estão lá comigo, todos os atores que, de alguma forma, formaram essa identidade artística, Vera Holtz. Então, na verdade, eu tenho uma relação muito próxima dessa galera toda que esculpiu, né, essa atriz hoje com 72 anos.
Me permito de acrescentar uma coisa nisso, que eu pensei agora, que o Rodrigo, ele escreveu essa peça para a Vera, para a figura pública da Vera. E essa figura pública da Vera, atriz com uma carreira de televisão, ela aparece como mais um personagem dentro da peça. Né? Tem um momento que você fala, e agora eu sou a Vera Rhodes. Aquela Vera Rhodes ali é a Vera Rhodes. É uma personagem. Exatamente, tem essa camada a mais, né? Mas é. Mais a Vera Rhodes em Mais exatamente. A Vera personagem público, depois tem a Vera pessoa, né? Física. Interessante, isso tem muita verdade, camada é em cima verdade. disso. Muito bacana. Agora, olha só. A gente aqui do PB Entreter gosta de saber as informações sobre o espetáculo, mas a gente sempre tem um pezinho ali nos bastidores, sabe? E aí, eu gostaria de saber de vocês se já aconteceu alguma situação inusitada durante as apresentações, durante as viagens, que vocês podem contar aqui pra gente. Não, o mais curioso, talvez, do nosso trabalho é a unidade. A gente se adora. É, É uma coisa que o coletivo realmente funciona e o colaborativo. Todos nós, com as nossas diferenças individuais, nos respeitamos profundamente, somos colaborativos, cooperamos um com o outro, sem perder a individualidade, mas realmente somos um coletivo. Então, isso é maravilhoso. Não tem coisa melhor do que você viajar com uma equipe tão afinada e alinhada como essa. Então, tudo que tem muita bagunça, óbvio, né, nos bastidores, mas sempre de brincadeiras, de jogos Sim. coletivos, sabe? De um brincando com o outro, né? E a medida, a relação. Nós temos relacionamentos afetivos internos. Esse realmente é o grande barato desse coletivo aqui. Tem uma leveza da relação também, né? Porque a gente passa muito tempo junto. E, bom, você está entrevistando nós dois aqui, mas tem muita mais gente que viaja com a gente, né? Somos 11 pessoas que viajam normalmente. É. E a gente tem realmente, passamos muito tempo juntos e tem uma leveza, uma beleza nisso que se torna, às vezes parece um clichêzão falar que se torna quase família, mas de uma forma são relações afetivas muito, muito profundas, assim, né? Você vai ganhando pessoas muito próximas, assim. É bonito esse processo. Agora, uma curiosidade. Ficções aí passando pelos teatros de todo o Brasil. Existe a possibilidade, a ideia de levar ficções para outros formatos, como, por exemplo, televisão, cinema, documentário. Já surgiu essa ideia? Uma hora eles fazem uma sugestão de fazer um documentário, né? Eu acho que, gente, isso é um outro trabalho. Exato. É outra plataforma, é um outro suporte de criação, né? Hã? É um livro contando a história da peça, por exemplo, mas não é ficções em outro formato. É algo falando sobre a experiência da peça de ficção. Não tem nada a ver, não tem como. Essa obra, ela é uma obra escrita pelo Rodrigo para teatro. Entende? Exato, essa é uma obra teatral, não tem teatro, jeito. é difícil você passar isso para um outro lugar, não. Agora, talvez alguma coisa documentarística sobre poderia ser interessante. Sim, O Wesley tinha a ideia de fazer um livro sobre isso, mas aí é contando das viagens, contando da experiência, é um outro lugar, entende? Não é só... Tem que ter uma equipe junto com a gente, exato. né, para fazer isso. Outra parada. É outra parada, né? Agora, Vera e Frederico, o que é que vem por aí de novidade? Tem novos projetos? Conta pra gente, a gente já quer saber. O Ficções vai permanecer na rota aí dos teatros durante 2025? Vamos seguir com ficção, já estamos, o 2025 já está quase completo, tá? A gente retorna para algumas capitais, queremos em 2026 ir para Angola e Moçambique, alguns países de língua portuguesa, vai começar o projeto, isso é junto com a Plano 6, nós já tivemos em Portugal, e esse projeto ficou lá meio plantado, uma sementinha lá em Lisboa, com a Plano 6, com a Ana e Miguel, né? Para a gente fazer alguns países de língua portuguesa e algumas ilhas lá já de Portugal. Isso é para só para 2026, porque precisa de um tempo grande, né, para alinhar isso tudo. Mas ano que vem seguimos, é o que eu quero fazer. Então, eu já blindei um pouco, né, a agenda, e essa peça é uma demanda muito grande, a gente está muito feliz trabalhando, eu acho que ela tem que ter o tempo dela, né? É uma obra longeva, nós temos consciência disso, e ela vai ficar enquanto ela assim quiser, né? Exato. Assim... É a peça que vai decidir isso de alguma forma. A gente se colocou à disposição do espetáculo. O espetáculo vai traçando caminhos.
Agora, bora convidar o público, né, para assistir o espetáculo a partir de quinta-feira, quinta, sexta e sábado, agora dessa semana, hein? Lá no Teatro Facisa, Ficções. Vera e Frederico, é com vocês a palavra. Bom, eu convido todos vocês. Olha, vocês não esqueçam que esta semana Ficções está com vocês em Campina Grande. Quinta, sexta e sábado. Temos 3 possibilidades para Para assistir. você. Reserve seu ingresso e fique com a gente, tá? A gente vai estar muito feliz, porque a gente sabe que vai ser muito bem recebidos em Campina Grande. E depois que terminar o espetáculo, quem tiver vontade, né? Pode encontrar a Pode gente. encontrar a gente. É isso aí, mais uma vez, agradecendo, muito obrigado Vera, muito obrigado Frederico, por participarem aqui do nosso PB Entreter, abrilhantando o nosso episódio de hoje. E quinta-feira, todo mundo ligadinho, espetáculo Ficções aqui em Campina Grande. Verton, obrigado, Verton. Obrigado, querido. É isso, pessoal. O nosso episódio tá chegando ao fim. Hoje tivemos a participação brilhante, agora com essa entrevista incrível de Vera Rhodes e Frederico Pulpi. Mas lembrando, né? Semana que vem a gente tá de volta a partir das 8 da noite. E para não perder nada, nenhuma notícia sobre o mundo do entretenimento, segue aí @pbentreter nas multiplataformas. Segue o blog do Márcio Rangel, @blog do Márcio Rangel, pra ficar por dentro de tudo. Semana que vem eu tô de volta com mais convidados ou notícias. Fica aqui comigo e você vai ficar aí por dentro de tudo do entretenimento. Um beijo e tchau! Na hora do almoço, o blog do Márcio Rangel conecta você com a notícia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O Plantão Campina, agora, novo horário, já começou. Às 11h45 da manhã, acompanhe o Plantão Campina, ao vivo e em todas as plataformas digitais. Você manda sua mensagem, interage conosco. A partir de agora é 1 hora de informação direto com os nossos repórteres na rua. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii e Twitter. Com muita bronca da comunidade. Com você que está aí do outro lado nos acompanhando. Todas as redes conectadas para informar Campina Grande e toda a região. De segunda a sexta, a partir das 11h45 da manhã, tem Plantão Campina. As últimas notícias do dia, com repórteres espalhados por toda a cidade trazendo a informação ao vivo, no instante em que elas acontecem. E eu já vou acionar a nossa reportagem externa, os nossos repórteres que estão passeando por Campina Grande e trazendo a informação de última hora. Plantão Campina, com Márcio Rangel. Agora em novo horário, de segunda a sexta às 11h45 da manhã. O que é notícia em Campina Grande e em todo o compartimento da Borborema, você acompanha aqui. Blog do Márcio Rangel, há 15 anos, sempre informando primeiro. Nesse mês de setembro, o recado da Josi Empréstimos é para você, representante legal, que está ou negativado ou que acha que não tem mais linha de crédito disponível para fazer aquele novo empréstimo. A Josi resolve toda a sua situação de pendências. E o melhor, não cobra taxas extras de desbloqueio ou devolução de nenhum valor. A Josi está no mercado há quase 20 anos, com a marca da credibilidade e da seriedade. Não é à toa que a Josi é campeã em atendimentos em toda a região Nordeste. Aqui em Campina Grande, a Josi Empréstimos fica na Rua Peregrino de Carvalho, no centro da cidade, por trás do antigo Bom Preço. Mas através do WhatsApp, do atendimento do call center, você pode ser atendido em qualquer parte do Brasil. Josi Empréstimos, corre para cá que ela tem sempre uma solução para resolver sua saúde financeira. Comunicado Justiça Eleitoral. O excelentíssimo juiz da 13ª Zona Eleitoral, Eronildo José Pereira, no uso de suas atribuições legais, vem pelo presente comunicar aos eleitores do município de Lagoa Seca que todas as sessões que antes funcionavam na Escola Municipal Maria da Guia Ramos, no bairro Monte Alegre, foram transferidas para a creche municipal Alzira Coutinho, localizada na rua Maria Alves Brasileiro, no bairro do Morro. Lagoa Seca, 4 de setembro de 2024. Eronildo José Pereira, juiz eleitoral.
O blog do Márcio Rangel e o Sintab se unem para promover o debate entre os candidatos à Prefeitura de Campina Grande. Quarta, 18 de setembro, a partir das 8 da noite. André Ribeiro, Arthur Bolinha, Bruno Cunha Lima, Inácio Falcão, Johnny Bezerra e Nelson Júnior apresentando suas ideias para o servidor público. É quarta, 18 de setembro, ao vivo, em todas as plataformas digitais. Eleições 2024. Você decide com o blog do Márcio Rangel.